de gravação aí para vocês. Foi. Eu vou abrir o microfone abrir já o microfone do Thiago Pereira. Acho que quem tá aqui tá no Canvas, né? Quem tá no Canvas tá no Meet. Tô vendo o Thiago Pereira lá. Thiago Pereira lá e Thiago Fernandes aqui, né? Eu entrei aqui, a tela toda. É que é o mesmo, sou eu. É você mesmo. O Luiz também tá aqui. Bora. Vamos lá, ó. Então, eu vou fechar esse slide aqui Esses slides estão disponíveis para vocês, só para lembrar, tá? Fechar esse slide aqui para a gente ir lá para o Python, ó. Então, estava falando para vocês de variável e essa variável vai assumir um determinado valor. Então, vamos dar o exemplo desses 5 aí, ó. Olha a minha expressão. 2 mais valor, vou somar primeiro para multiplicar depois, olha lá. E o mesmo valor 5. Então, a minha variável chamou valor. E a minha variável valor recebeu o número 5. Olha lá. Então, enquanto eu tiver essa variável valor, ela vai receber o número que eu dei, até terminar a conta para mim. O que é bacana aqui? Você programa a expressão do jeito que você quiser. O computador faz todas as contas para você. E ele te dá uma resposta. Qual a sua calculadora? Mas o que pega? O que pega? Você tem que saber se a resposta que você obteve é coerente, né? Se não teve nenhum erro na fórmula, se você alimentou a calculadora corretamente, se está próximo daquilo que você queria ou não. Toma um pouco de cuidado com isso aí, tá? Ao longo desse tempo de faculdade de vocês. Bom, chegamos onde eu queria, ó. Quero criar um nome de variável para armazenar a nota de avaliação 1, a nota de avaliação 2 e a média de vocês. Não é a da FAM, tá? Não é a da FAM. Aqui é uma outra situação. Então, sei lá, uma nota de avaliação que a gente vai chamar de nota 1. Olha como que foi escrita essa variável nota 1. E a nota de avaliação 2, a gente vai chamar de nota 2. A média, a gente vai chamar de média. Professor, mas você está repetindo os mesmos nomes. Sim e não. Na notação da língua portuguesa, a primeira nota que o aluno recebeu, na nossa variável, nós emendamos a nota com o número 1. Nota 1. Nota 2, nota 3, nota 4, sem espaço, tá vendo? Pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo, aqui não tem problema, não tem caractere especial. Acento não tem, tá vendo? Não utilizamos o acento. Da palavra média, tá vendo? O acento agudo não apareceu. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados em fazer a passagem da língua portuguesa para uma variável. As nossas variáveis, elas recebem algumas restrições. Aqui virão alguns exemplos, ó. Ah, tá, aqui é a fórmula, né? Então, vamos lá, minha média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2, ok? E aí eu coloco numa linguagem que o computador entenda, ó, média igual nota 1, nota 2 sobre 2, tá? Acho que agora eu quero fazer isso lá no Python. Média, primeira nota, ó, aqui também é nome válido, ó. Média do aluno, isso é nome válido. Tá vendo? Não tem acento, não tem espaço. Primeira nota é nome válido. Segunda nota é nome válido. Aqui está tudo iniciando com minúscula, principalmente da linguagem C, né? Tá vendo? Mas aqui a variável média, que é uma variável, já recebeu maiúscula sem problema nenhum. Vamos mais para frente. Olha lá. Alguns exemplos de nomes que não podem acontecer. Nota. Começou com um número. Isso você vai ter um problema. Pode dar erro na leitura da sua variável. Média com acento, olha lá. Não aceita. Média traço aluno. É o uso do caractere especial que está dando problema. Ok? Média aluno. Aqui, espaço. Você não pode deixar espaço, mesmo que seja uma palavra composta. Você vai ter que juntar, tá? Algumas sugestões do que poderia ser feito, ó. Média aluno, separando, né, que você quer estar falando da média, está falando de um aluno, os dois em maiúsculo, ou usar o underline. Usar o underline também é possível, tá? Pronto, acabei esse slide. Vamos lá para o Python agora? Vamos lá para o Python. Opa, Professor, abri uma Netflix aqui. Oi, pode uma falar. pergunta, uma pergunta até que besta, mas assim, Nada, não tem, vamos lá. o objetivo da gente aprender isso aqui é qual? É agora, é o que você vai ver agora. Bora lá?
está falando dentro da programação ou dentro da engenharia? Da engenharia. Dentro da engenharia, é você saber programar. Vamos dar um exemplo. Se você fosse um aluno da elétrica, você conseguiria programar um sensor, por exemplo. Daria para você, com a linguagem de programação, programar um sensor. Vamos falar de outras engenharias no geral. Você pode criar, por exemplo, você usa Excel Uso. e você usa recorrentemente, você usa às vezes, você usa para o trabalho, como que é? De vez em nunca, quando tem trabalho, aí eu Aí uso você vai lá. as planilhas para Legal. organizar. Eu consigo criar um programa. Qual engenharia é a sua, Thiago? Civil. Civil? Melhor ainda, ó. Eu consigo criar aqui uma rotina, um programa dentro de Python que faça para mim, por exemplo, toda a planilha de custo do orçamento para a reforma de algum apartamento, vai, por exemplo, tá? Então, vamos imaginar que você tenha uma série de formulazinhas, mas você não quer pegar as fórmulas prontas, de programas prontos, porque elas podem não se adequar ao seu trabalho especificamente. Sabe aqueles programas que você compra pronto e eles já são totalmente engessados? E aí você tem que ficar administrando como é que você vai alimentar as informações? Quando você aprende a linguagem de programação, você aprende de tal forma em que você consegue montar o Excel, por exemplo, para que ele ele receba nas células exatamente as suas especificações, as especificações da sua empresa, não de todas as empresas no geral. Então, você está abrindo aqui com a informática uma possibilidade de você gerar o seu próprio software, o seu próprio programa, que vá fazer algo que outra pessoa poderia fazer, ou que uma empresa poderia fazer, mas que você tivesse que ficar tirando o gesso que a empresa criou no programa dela. Então, você próprio cria a rotina que te interessa, tá? Deixa eu dar um exemplo, sei lá, fora da área da engenharia. Você gosta de jogar videogame? Gosto. Vamos dar um exemplo, então, do videogame, ó. Deixa eu olhar para você aqui, que estou olhando com uma tela vazia. Agora sim, eu estou te vendo aqui um pouquinho. Vamos dar um exemplo do videogame para você. Vamos imaginar que você resolva se candidatar para ser um jogador profissional, ok? Tudo bem? Vamos imaginar essa situação. Que videogame que você joga? Qual é o jogo que você gosta de jogar? FIFA. Um FIFA. Então você quer se tornar um profissional de FIFA. Mas para você chegar até, sei lá, as equipes que patrocinam, você precisa mostrar resultado. Você não vai chegar lá um dia, fazer um jogo e o cara falar, você joga bem. Não. Você tem que mostrar todo um currículo, todo um contexto. Aí, o que você pode fazer aqui no Python? Você pode criar no Python uma rotina em que você consiga reservar todos os seus dados dentro do jogo. Então, vamos lá. Quantas faltas você fez, quantos gols você fez, quantos dribles você conseguiu dar, os comandos novos que você conseguiu utilizar. E aí você gera um relatório aqui dentro em que dia a dia, ou mês a mês, ou num período de um ano, em que você consegue depois entregar para a empresa que você quer que te patrocine os seus dados, os seus números de um ano de armazenamento de informação. Você pode fazer isso aqui no Python, mas você podia querer fazer no Excel. Então, tá, mas como é que eu programo o Excel para receber essas informações? E depois, como é que eu posso fazer com que eu consiga calcular, por exemplo, o percentual de vitórias, o percentual de derrotas, onde eu consegui utilizar comandos diferentes? É tudo por meio de programação, ou linhas de programação, ou reserva de informação. Como você conhece bem o Excel, dá para imaginar. Eu programo o Excel de tal forma que ele receba os dados e depois eu gere gráficos, eu gero uma planilha maior, sei lá, eu digo quanto que eu gastei de tempo, de recurso e tudo mais. Então,
Eu estou te dando o exemplo do videogame, mas eu quero que você expanda esse exemplo aí para uma engenharia civil, por exemplo, tá? Expande isso para algo mais. Eu quero saber qual foi, a gente vai fazer agora um cálculo simples de média de nota, mas eu quero, por exemplo, saber qual foi a média de ganho dos orçamentos que eu fiz ao longo de, sei lá, um mês, durante os 30 dias. Então, para não ficar fazendo um programa cada vez, eu posso fazer um armazenamento, ter um único programa onde eu armazeno todas essas respostas, ok? E com qual Tá, diferença? É você... então Pode falar, Tiago. resumindo, essa aula aqui é para tipo o Python vai ser em geral eita, O vai ser Python para vai ser a melhorar a ferramenta. autonomia, não é? Ele vai ser a ferramenta. Podia ser o Excel. Podia ser o Mas Excel. é para melhorar a autonomia, não é? Sim, Resumindo em sim. geral. Sim, sim, porque você podia comprar pronto o que você quisesse. Mas de Entendi. repente você compra pronto, mas não tem algo ali que seja muito específico da sua empresa. Então você tem autonomia para poder criar o programa que você quer, dentro da estrutura que você tem dentro da sua empresa. Ok? Cara, eu vou falar para você, o Python, ele tem, acho que ele é a segunda mais utilizada no mercado. A mais utilizada no mercado. E assim a gente consegue fazer uma infinidade de coisas aqui. A gente vai fazer programinha simples, óbvio, né? Porque não é um curso de computação. Mas vamos fazer um programinha, o nosso primeiro programa? Vamos lá? Bora. Ó, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui do Replat, tá? Queria que vocês vissem, por gentileza, e dissessem para mim se estão vendo ou não. Sim, estamos vendo. Vamos fazer o programa média? Vamos. Ó, então eu vou colocar uma cerquilha aqui, uma hashtag. Eu vou escrever programa média. Aqui eu posso usar acento normalmente, ó. Programa média. Dá para ver, galera? Parece que está pequeno para vocês, né? Tá bem clarinho, eu não consigo enxergar direito. É por causa da cerquilha, quer ver? É por causa da cerquilha. Eu vou tirar, ó. Deu para ver agora? Dá. Ó, e ele já está reclamando aqui por causa do acento, tá vendo? Agora, por que que vai ficar cinza? Porque isso não é para aparecer na programação. Isso aqui é só um comentário para que a gente saiba que programa que a gente está fazendo, tá? Eu quero fazer a média de duas notas, as notas vão de 0 a 10. Então, vamos começar declarando uma variável. Nota 1. Nota 1. Eu vou ensinar vocês de dois jeitos daqui para frente, mas por hora eu vou ensinar vocês só desse jeito aqui, que é declarando direto já a nota aqui. A gente não vai conversar com o usuário ainda, tá? O que seria conversar com o usuário? Eu entraria aqui com um texto, com um input, pedindo para o usuário escrever a primeira nota dele. Então, eu poderia pedir para vocês, ou para qualquer pessoa que usasse o nosso programa, poderia começar assim, digite a primeira nota do aluno. Aí a pessoa vai lá e digita a primeira nota do aluno. Esse é um jeito de fazer a entrada do dado, ok? Um outro jeito já é digitar direto, como a gente está aqui. Qual é a nota do aluno? Vamos de 0 a 10? A nota do aluno foi 6. Ok? Qual foi a segunda nota do aluno? Nota 2. A variável nota 2 vai ser a nota 5. Beleza. Quem é a média? Quem é a média? Como é que eu faço média? Vocês lembram? É só Pega a dividir. nota 1 mais a nota 2 e divide pelo total, é isso que você ia falar? E divide pelo total? É, Mas primeiro eu somo, né? Primeiro eu somo. Olha lá, abro um parênteses, aí vem a expressão matemática, indica para mim que conta que eu estou fazendo. Posso clicar aqui, ó, na primeira variável, nota 1, mais nota 2, olha lá, nota 2, e aqui no final eu divido por 2. Então, primeiro somo, depois divido por 2. Se eu deixar como tá, não vai aparecer nada aqui no Python. Mas, se eu quiser mostrar aqui do lado, ó, aqui do lado, eu posso pedir para ele printar. Olha lá, vamos dar um print. Vamos escrever alguma coisa aqui, ó, nesse print. Tá vendo? Dois aspas duplas, ó, porque agora vai ter um texto que vai aparecer aqui do meu lado direito. E aí eu escrevo
média, aqui é língua portuguesa, eu posso escrever normalmente, ó. A média das notas é, 2 pontos, aí, dou um espacinho só aqui, antes do aspas duplo, e trago a média, e trago o valor que o valor da média ocupado na memória do meu computador. Então, vamos lá, média, sem acento aqui, que é a minha variável. Vou parar aqui um pouquinho para explicar essas etapas para vocês. Então, você, ó, a gente criou um primeiro programa chamado média. Entrei com a primeira nota, igual a 6. Entrei com a segunda nota, igual a 5. Nesse momento aqui, como a gente não declarou se era inteiro, se era real, entrou como notas inteiras, né? Média, primeira nota mais segunda nota dividido por 2. O parênteses e o divisão, o símbolo da divisão, são extremamente importantes aqui. Se eu não colocar, bom, eu faço daqui a pouco, se eu não colocar o parênteses, o que apareceria? Será que apareceria a média correta? O print é para que vocês vejam o resultado que está escondido na memória. Foi reservado um espaço na memória para a nota 1, foi reservado um espaço na memória para a nota 2, foi reservado um espaço na memória para a média. Então, imagino 3 caixinhas agora. Nota 1, 6. Nota 2, 5. E a terceira caixinha, a média dessas notas. E aí eu quero mostrar na tela o resultado da última caixinha, da média das notas. E vai aparecer para mim aqui do lado a média. Quer ver só? Tá vendo aqui em cima, ó? Eu vou apertar o Run e vou executar o programa. Olha lá. Dá uma olhadinha. A média das notas é 5,5. Observa como ele colocou o 5,5. Dá para ver aqui do lado? Solta a voz aí para mim, Tiagão. Dá para ver do lado aqui? Dá sim. O 5,5 como um pontinho separador, tá vendo? Do decimal. É um Olha lá. ponto ali? Aqui é um pontinho, tá? Aqui é um pontinho. Dá uma olhada agora se eu mudar a nota de 6 para 8. Não vai acontecer nada aqui. Só vai acontecer algo depois que eu der o run. Olha lá, run. Olha lá, mudou a nota. 6,5. Ok? Bom, nota 8 na primeira nota e nota 8 na segunda nota. Qual vai ser a média do aluno? 8. Vamos falar de uma coisa importante. Vocês querem fazer igual aí, não? Vocês querem fazer igual para eu ver? Pode fazer? Ô, professor, se fica, Pode tipo, falar. fica assim uns 100 mil, o que vai separar vai ser a vírgula, né, que você falou? Vamos ver se ela aparece aqui. Vamos ver. Sei lá, vou colocar um bastante grande aqui. Não, não apareceu com a vírgula, só com o separador, ó. Ok? Mas acho que se fosse moeda, acho que se fosse uma variável moeda, para representar alguma coisa de moeda, apareceria, Thiago. Volta aqui. Ah, então tem como mudar esse símbolo com moeda também? Tem. A gente consegue. Vem comigo mais um pouquinho. Nota 1, 8. Vamos separar aqui, ó. Vamos separar o nota do 1. Vamos dar o run? Professor, você pode só me mostrar como que você criou a parte da média aí, esse programa média que está em cima no número 1? Posso. Só me dá um segundo. Olha o que apareceu aqui do lado. Fala para mim se vocês estão enxergando. E tá meio rosa, mas deu erro, É né? uma rosinha, né? Tá escrito assim, ó, file. Falhou. File não, file é arquivo, né? No arquivo main.py, a gente não salvou ele com outro nome, né? Então ele tá como main.py. Na linha 3, line 3, nota espaço 1 igual a 8. Qual é o tipo do erro? É um erro de sintaxe. Syntax error. Invalid syntax. Professor, Tem um erro. se você dá um espaço ali na média que tá entre parênteses, será que é certo? Não, o problema tá na linha 3. Ele não tá na média, ó. Ele tá dizendo para mim Tá. aqui que o problema foi na linha 3. Ah, tá, pô, eu acabei de Mas ver. ele te indica, tá vendo? Ele te Contei indica errado onde aqui. tá. Por que tá na linha 3? O que aconteceu? O espaço.
é o espaço entre o nota e o 1. Tá vendo que o 1 ficou verde, ó? Ele não está interpretando o 1 como uma variável, ó. Então volta. Volta. Dá o run de novo. Assim. Ok? Deixa eu aproveitar a pergunta. Quem que fez a pergunta? Foi um dos meninos aí. Era da média, né? Era da fórmula? É isso, Era eu da quero fórmula? saber como você criou essa fórmula. Bom, como é que eu faço a média de dois números? Eu faço o somatório de uma nota, mais o somatório da segunda nota, e como eu quero média, eu somo essas duas notas e divido por 2. A média é um valor da estatística que faz o equilíbrio dessas notas. Então, vamos lá. O cara tirou uma nota 10 na primeira prova. Vamos escrever aqui. Ele tirou 10 na primeira prova. Ele tirou 8 na segunda prova. Qual deve ser a média dele, então? Bom, 10 na primeira, 8 na segunda, ele vai somar as duas notas, 10 mais 8, isso vai dar 18, e vai dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque foram duas notas digitadas. Então, ele vai distribuir esses 18 em duas partes. Tá, duas partes de quanto? Vamos ver? Duas partes de 9, né? A média das notas é 9. Vou diminuir um pouquinho o espaço aqui, ó. Antes do aspas duplo. Vou dar um run de novo, vocês vão ver que vai se aproximar ali, ó. Olha lá. A média das notas é 9. Mas e se eu não tivesse usado a sintaxe correta da expressão matemática? E aí entra uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, ó. Dá uma olhada aqui. Vou tirar esse parênteses. Vou tirar um parênteses. Vou dar o run. Erro de novo. Erro onde? Erro na linha 6. Ok? Ele não está conseguindo printar para mim, ele não está reconhecendo quem é média. A declaração da média está errada, né? Vamos lá, mais uma vez. Eu vou tirar agora o primeiro parênteses. E aí vocês vão perceber algo interessante, ó. Run. Pô, peraí. Agora ele fez. Mas agora ele deu uma média de 14. O que está errado aqui, gente? Quem que aponta um erro para mim? Porque ele pegou, o programa aceitou. O programa aceitou. Mas por que a gente sabe que está errado? Porque Vai lá, Tiagão, desculpa. acho que ele pegou a nota 2 primeiro e dividiu por 2 e depois somou. Isso. Aí entra a ordem de execução das contas, né? O que a gente aprende lá no ensino fundamental? Existe uma hierarquia, né? Uma ordenação de contas que a gente tem que fazer primeiro. Lembram disso? Sim. Então, entre uma soma e uma divisão, o que é feito primeiro? Divisão. A primeira divisão. Quanto era a nota 2? 8. 8. Então, ele pegou 8 e dividiu por 2. E deu 4. E aí, a variável média nem está dividindo, né, agora mais a soma. Ela dividiu só a segunda nota. Então, ficou 8 dividido por 2, 4, e somou com a nota 10. Por isso que deu 14. O programa entendeu a expressão. A expressão, para ele, está perfeita. O que está errado é para nós. Para nós, não está perfeito. Ok? Então, bora lá. Ó, vamos consertar. Eu quero a média. Parênteses aqui. Faz a soma primeiro e depois divide por 2. Run. Volta a ser 9. Ok? Outra coisa. Vamos falar do comando print aqui. Vou tirar o print. Vou tirar. Ok. Vou executar. Ah lá, não aparece nada. Por que não aparece nada? Porque tudo que a gente fez aqui, ó, não deu erro também, tá vendo? Isso é importante, não deu erro. Então, a gente acertou o programa. Só que tudo está sendo feito na memória do computador. Peraí. Como é que eu faço para ver as coisas, então? Tá, se você quiser tirar não, né? Se você quiser mostrar o que está dentro do campo média, da variável média, da caixinha de média, a gente vem com um print. Ok? Agora, vamos lá. Não vou escrever média aqui, ó. Não vou escrever média. Tem só um texto. Printa esse texto. Tem uma pergunta de prova que é assim, presta atenção, hein? Printa o texto. Aí, vamos dar o run. Olha o que apareceu. Ele mostra o texto.
Por que que eu não estou vendo o resultado da média? Porque eu não chamei a média, eu não chamei a variável. Então, vem aqui, ó, depois do aspas duplo, e coloca vírgula, e chama a variável que você quer. Chama a média. Aliás, eu errei, professor. Copiei do Thiago, estava nota 1. Eu estou chamando a nota 1 de volta, não estou chamando o resultado da média, ó. Estou chamando a nota 1 de volta. Dá o run. Tá lá, a média das notas é 10. Cara, a média das notas é 10? Não. 10 mais 8, 18, dividido por 2 dá 9. Mas eu estou chamando aqui nota 1, ó. Tá errado. Vamos chamar nota 2? Vou chamar nota 2. Pode falar. Aí é como se tivesse dado nome aos bois, né, para poder colocar. Cara, é mais que isso. Eu vou tirar o aos bois. Eu vou chamar de o boi. O boi. Olha o que ele fez, ó. A média das notas é 8. Aqui é quem você está trazendo, ó. Mas o que eu quero aqui? Eu não quero nota 2. Eu quero média. Como é que eu declarei média, ó? Média. Ah, média com acento. Média com acento. Run. Erro. Erro. Além do caso, eu poderia colocar o nome que eu quisesse. Se eu quisesse colocar N1, N2, era Poderia. só... Poderia. Desde que você respeite lá. Não começar com número, não usar caractere especial. Ah lá, aqui eu usei o caractere especial. Não pode ter acento na variável. Vamos consertar. Média. Run. Pronto. Aí não aparece erro e ele faz a conta para mim. Tá? Então a função do print é você colocar, é você escolher o que vai aparecer na tela, né? Exatamente. Você coloca o que tiver entre parênteses, você coloca texto e acho que a separação da vírgula é a célula que você pode chamar tipo no Excel, né? Sim. É o endereço da célula, né? Ó, vou colocar aspas simples. Aspas simples. Vamos dar um run. Olha lá. Rodou, tá vendo? Rodou com as aspas simples também. Então, aspas simples serviu, aspas duplas também. Vou dar o run para vocês verem de novo, ó. Vai dar uma piscadinha de leve aqui, ó. De novo, presta atenção nesse lado mais escuro, ó. Deu uma piscadinha, rodou o programa. Agora, minha sugestão, aspas duplas. Ah, aspas duplas e aspas simples, vai. Olha lá, aí já deu pau, tá vendo? Ou duplas e duplas, ou simples e simples, ó. Então, aqui, dupla. E aí, tudo bem. Aí roda o programa. Então, vamos lá. Mas, o professor, só uma duvidazinha. Você só consegue puxar essa célula, essa linha, se você colocar a vírgula, né? Sim, ó. Aqui no final, você tá falando? Aqui no final, ó. Vou tirar. Vamos lá. Tá vendo? Aí dá pau. Não teve separador ali, né? Então, vem aqui, separa. Entendi. Agora vai. Muito bom. Tá vendo? A conexão que você está fazendo entre o Excel e o Python é muito... Acontece muito dessas duas vias se encontrarem em alguns momentos aí, tá? Isso é importante. Ó, o que mais que eu posso fazer aqui dentro? Sei lá, não, eu queria fazer uma brincadeira rapidona aqui. Vamos lá, nota 1 e nota 2, vai. Posso fazer uma brincadeira? Só antecipar o que vem na frente lá? Posso? Ó, C, nota 1. Por maior. E aí eu tenho que entender a linguagem matemática, que é o que a gente vai treinar agora. Por maior que a nota 2. Não. Vou dar dois pontos. Se for igual. Observa uma coisa, ó, depois do meu 2 pontos, olha o que aconteceu com o cursor. Nota 1 alinhado com nota 2, aqui no começo do parágrafo, ó, no começo do parágrafo, tá vendo? Aqui, ó, aqui. Nota 1, olha o N, olha o N, olha o if, olha o I do if. Aí eu dou os 2 pontos e dou Enter. Olha o que aconteceu.
Esse salto chama-se indentação. Indentação. Ele faz um alinhamento que é específico para esse comando if. Se a nota 1 for maior que a nota 2, eu quero que você printe a seguinte informação para mim, ó. Printa para mim o seguinte, ó. Dois pontos não, aspas duplas, né? A nota 1 é maior que a nota 2. A primeira nota, olha lá. E aí traz para mim, aqui ó, a nota 1, a nota 1. Olha o que eu vou fazer. Bom, tudo bem, é isso que a gente quer, não é? A nota 1 é maior que a nota 2. Só que aqui, na tela mais escura, onde realmente acontece o processamento, eu não vejo qual é a nota maior que a outra nota. Só vai vir a frase. Então, eu vou colocar assim, ó, a nota 1, aí eu vou fechar o aspas, vou colocar a vírgula e vou trazer a variável, ó. Chama a variável aqui. Olha lá, dá nome aos bois. Como disse, quem que falou aí? O Matheus? Ou foi o... Luiz. Foi o Luiz. Olha lá, trouxe a nota 1, volta as aspas, tá no texto em vermelhinho, ó, é maior que a nota 2, aí traz nota 2. Variável nota 2. Tá bom, mas e se não for? E se não for? Aí você vem, else. Se não for, então, você printa, vou dar mais um espaço aqui, você printa a nota, agora eu vou inverter aqui, ó, vou copiar, só para não ter que escrever tudo. E eu vou acabar o final com uma parênteses a mais. Aí inverte. Nota 2. Coloca menor aqui, né? Só menor. Volta. Ctrl Z aqui. Tá vendo? Ctrl Z normal. Ao invés de trocar tudo, eu troco só aqui, ó. Menor. Se rodou, e se não rodar, ele vai me dizer o que tá pegando, tá? Olha lá, deu um erro na minha linha 7. Sabe qual é o erro da linha 7? É a indentação, ó. Então, eu vou aqui, vou dar um tab no computador. Sabe aquela tecla de tabulação? Olha lá. Acho que vai faltar 2 pontos aqui também, vamos ver. Ainda está dando erro. 2 pontos. Caraca, ainda está dando pau. Se nota 1 for maior que nota 2, printa, nota 1 é maior que a nota 2. Se não, printa. Bem, só fechei direito aqui. Dando erro no meu else. Mais uma vez. Mas não acho que não era isso, não. Se não... Professor, depois no final ali da nota 2 não tem que pôr nada? Oi? Não vai vírgula, não vai nada? Depois de nota 2, vírgula... Não, aqui não. Aqui já está separado. É esse primeiro que você está falando? É, mesmo que depois que fecha os parênteses ali não vai nada para separar? Depois que fecha o parênteses... Não. É que quando ele coloca nota 1, ele tem que... E tem texto depois, acho que ele tem que usar as 2 vírgulas, né? Como se fosse umas aspas, né? Mas quando tá no finalzinho da frase, acho que não precisa colocar só para abrir. Eu acho que é o print que apareceu em maiúsculo ali, ó. Tava em maiúsculo. Dá um Ctrl Z. Ó, ele tava em maiúsculo. Vou consertar. Agora eu vou entrar com o else. Esse else é para quê? O else é o se não. Se sim, faz a primeira parte. Se não, é só printar o que eu quero. Ctrl C. Se não, eu printo o que eu quero. Sem. Não printa de novo o que você quer, mas sem a palavra maior, a palavra menor. Então é assim, ó. O 10 é maior que o 8? Sim.
Sim. Então, se o 10 é maior que o 8, tem que aparecer assim, ó, a nota 1, 10, é maior que a nota 2, 8, ok? Se não, tá vendo? Se não, se o 10 não for maior que o 8, aí ele vai escrever o texto que está aqui embaixo. A nota 1 é menor, a nota 1 é menor que a nota 2. Tá? E aí ele escolhe em qual dos dois ele vai escrever. Vamos mostrar. Deixa eu só ver se eu não esqueci mais nada. Erro no 7 ainda, que é o else. Vamos lá, vou colocar os 2 pontos no else. Assim. Ó, um pouquinho melhor aqui, vou colocar 2 pontos aqui no final, ó. E aqui, tá bom? No final da primeira parte da frase, ó. Aqui também. Senão vai ficar 1 e 10 sem separação ali. Dá uma olhada de novo, ó. Run. Dá uma olhada. A nota 1, 10, é maior que a nota 2. Peraí. Vou colocar um espaço aqui e uma vírgula. Vai, vamos ver se melhora a língua portuguesa ali. A nota 1, 10, é maior que a nota 2. Não, essa vírgula está no lugar errado. É maior que a nota 2. Põe aqui a vírgula, ó. É maior que a nota 2. Não, aqui é língua portuguesa, né, galera? Já nem é programação, mas vai ficar bonito para quem vai ler. A nota 1, 10. Ah, já sei. Melhor. Tira a nota 1. A nota 10 é maior. Vai ficar legal, ó. A nota. Só traz a ordem certa. Pronto, ó. Assim é melhor. Já que você trouxe a variável no lugar certo, ó. Você quer a primeira nota, depois a segunda, já era. Olha agora como é que fica melhor. Tira isso aqui também. Tira isso aqui também. Pronto. Tira isso. Tira isso. Pronto. Acho que agora vai melhorar muito. Vamos ver. A nota 10 é maior que a nota 8. Posso tirar também. Pronto. Acho que agora o português está muito melhor. Ó, olha aqui na tela escura, ó. A nota 10 é maior que a nota 8? Confere, não confere? E se a nota 1, e se a nota 1 for menor? Vai ter que aparecer, a nota 1 é menor que a nota 2, concorda? Aí vai o segundo print, né? E aí ele vai para o segundo print automaticamente. Ele vem na leitura pela ordem, ó. Então ele começa. A nota 1 é maior que a nota 2, aí ele volta para fazer a leitura, fala, não é. Então, a nota 7 é menor que a nota 8. Ok? Muito da hora, né? A gente vai falar desse if um pouco mais lá para frente. Eu só queria dar alguns spoilerzinhos do que virá, porque você só declarou 2 variáveis e a média, não foi? Nota 1, nota 2 e a média. Aqui nem precisou da média, né? A gente nem fez a média. E aí, o que eu poderia fazer com esse if, por exemplo? Tiagão, deixa eu voltar agora olhando aqui para você. O que eu poderia fazer com isso? Imagina agora, professor, Jefferson, eu tenho a lista de todas as minhas turmas, de todas as engenharias, e eu não quero ter o trabalho para saber se o aluno está aprovado ou se não está. Lembra lá do Excel? Eu posso ter uma coluna para uma nota 1, uma coluna para uma nota 2, uma coluna de média, e lá no Excel eu consigo, essa mesma função, if, eu consigo escrever do lado se o aluno está aprovado ou não. Eu não quero pegar a calculadora para fazer uma conta por aluno. Então, eu faço essa conta uma única vez. Então, eu crio lá no Excel, como eu posso criar aqui dentro do Python, numa coluna escrito o seguinte, se a soma das duas notas for maior ou igual a 6, por exemplo, que é o caso de vocês, a nota 1 vai de 0 a 5, a nota 2 vai de 0 a 5. Aí eu posso criar um comando if como esse e falar assim, ó, mas eu declaro, né, a variável nota 1, declaro a variável nota 2, e aí escrevo, se nota 1 mais nota 2 for maior ou igual a 6, então o meu aluno está aprovado. Se não, o meu aluno está reprovado. O então é a primeira linha, que é o verdade. O se não é a segunda linha, que é a negação daquela primeira. Então, vamos lá, no português, ó. Se nota 1 mais nota 2 for maior ou igual, olha a fórmula matemática. Se nota 1 mais nota 2 for maior ou igual a 6, então, aí vai para a verdade. Aluno aprovado. Se não, aí vai para a segunda linha. Aluno reprovado. Ok?
E isso a gente vai fazer muito, muito, muito aqui. Professor. Quero saber quem tá vivo aí. Fala, Luiz. O Python vai ter sempre aquela mesma cara, ou tipo assim, um exemplo, depois que você cria um programa, ele fica com a cara um pouco mais agradável, que é tipo assim, você tem as caixas que tem as caixas que você trocar voltada para objetos, né? Não, para nós aqui ele vai ter essa cara sempre. Para nós ele vai ter essa cara. Não me interessa ainda. Bom, não interessa para nós nesse primeiro semestre a gente avançar na programação para fazer a orientação ao objeto, né? Cria uma caixinha, digita seu nome, digita sua idade. Não, ele vai ter essa cara de programa como tá aí mesmo, tá? Beleza. Tá bom já. Mas você sabe de uma coisa, Luiz? Você sabe de uma coisa? O Thiago vai confirmar. Thiago, você fez programação em VBA dentro do Excel? VBA? VBA. Não, né? O VBA, ele me ajuda a criar funções que o Excel não tem. Sei lá, o Excel tem uma função que faz o cálculo da hipotenusa, não tem? Você clica lá, hipotem, alguma coisa assim, HY, igual HY, alguma coisa, ele pede lá os catetos e calcula. Mas você pode criar a fórmula. E lá com o VBA, eu posso não só criar a fórmula, como eu posso criar todo um layout de tela, que é o que o Luiz está falando. Eu consigo criar um layout de tela onde eu possa colocar essas caixinhas, posso colocar box, posso colocar caixa de texto e tudo mais. Só que assim, Thiago, dentro do Excel, hein, Thiago? Ô, Luiz, só que assim, é num outro nível de programação, tá? É numa outra pegada de programação. Entendi. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. A Sabrina saiu da aula, tá caindo a internet dela lá. Bom, vamos fazer mais alguma coisinha aqui no Big Blue. Ó. Professor. Pode falar. Então, na primeira parte, lá na parte da média, eu me perdi um pouco. Será que eu posso compartilhar minha tela e você me mostra o que está faltando? Eu tô fazendo pode. Quero ver. Mostra aí. Perfeito. Deixa eu só... Você está dentro do... Nossa, a prova pode ser aqui, ó. Você faz aí, eu vejo se está certo ou não. Se não rodar, é 0. DP. Tem alguém compartilhando aí, eu acho. Que não consigo compartilhar. Sou eu. Vai você agora. Certo, eu vou apresentar aqui. O Thiago tem 2 telas para mim aqui. Ele está no áudio em uma e está no visual na outra. É porque o meu PC está sem microfone. E aí você boceja no vídeo e aparece o som do lado. Tenta imaginar como tá. Aí, boa. Então, ó, eu vejo ali. Tá faltando. Eu vejo nota igual a 10, nota 1 igual a 8. Você pôs um acento no média aí, na variável média. Não tem acento, então. Aí tira esse acento. Aí não pode ter acento, porque aí é variável. Certo. Ok? Aqui nota 1 mais nota 2. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Ele está escrevendo lá do lado, tá vendo? A palavra média. Então, depois do 2 pontos, fecha o aspas duplo. Depois do 2 pontos. Certo. Fecha o aspas duplo. Pode deixar os 2 pontos, não tem problema. Agora põe as aspas. Aí. Agora põe a vírgula. Dá o delete. Não. Vírgula primeiro. E delete agora. Ó, agora, isso, ou back agora. Backspace. Dá o run. Desculpa, eu não entendi, professor. Aperta o run aqui em cima, o verdinho. Para ele rodar o programa. Sobe aí. Tá. Aí. Tá dando um erro, provavelmente é nas... que o média tá com acento ainda. Não, o média tá embaixo tá com acento. Tá dentro dos aspas ali, ó. Aí. A média com parênteses é a média dentro das aspas. Aí, como é variável, não pode ter. Vai lá no run de novo. Aí pode. Aí onde você clicou, pode, tá vendo? Pode, beleza. Porque aí é texto. Aí, garoto. Agora deu certo. Beleza. Aí rodou. Você viu o que era? Ó, a palavra média então, dentro do texto, é na língua portuguesa normal. Em aspas, tudo que você escrever aparece na tela, sem problema nenhum. Uhum. Mesmo que você escreva errado, a palavra era para ter acento e não tem problema. Vai aparecer o que está dentro das aspas. Certo. Agora, na variável, ela não pode ter acento. Porque aí a variável aparece... Volta lá e põe um acento na variável. Vai lá e põe um acento na variável. Aqui, ó, na linha 5. Na linha 5, lá no comecinho. Põe acento de novo. Aí, põe acento. Aí, boa.
Aperta o run. Pronto. Vamos interpretar, vamos lá. Vai na primeira linha aí. O que ele está dizendo? Tem um erro. Traceback, most recent call list. Acho que é isso. Mas continua. Lá em cima, a última linha, a última palavra. O que ele falou? Nessa última palavra da primeira linha aqui do erro. Traceback. Não, essa é a primeira palavra. Vai na última. Name média. List. Ele falou que deu um problema de lista. Difícil de ler mesmo. É legal que agora eu tô vendo a dele. Vocês também estão vendo a minha assim, né? É quase impossível. É quase impossível. Tá com acento ali? Ou... Procura. Não, isso mesmo, Evelyn. A gente vai consertar lá. Mas procura a linha. Procura a palavra line para mim. Line 6 aqui, né? Ele está dizendo que tem um gato na line 6, na linha 6. Certo. Por quê? Porque aqui na linha 6, a média está sem acento. Tá vendo aqui no final? Na linha 5, você declarou a média com acento, que não pode. É como se você tivesse chamando a célula errada, né? Isso. Na linha 6, você trouxe a média... Colocar o média com acento. Ó, na linha 6, ele colocou a média sem acento. Então, o erro é que ele não está identificando a variável. O que está acontecendo? Ele põe não acento na média. Põe acento na média na última linha. Vai dar um outro erro. Vai. Dá acento aí, que era como estava, né? Dá um acento aí. Vai. Dá um run. Agora ele aceitou? Ele aceitou porque os dois estão iguais, né? Entendi. Por isso que ele aceitou. Mas não era para aceitar. Não era para aceitar. Não confia, não, tá? Não confia. Não confia. O sistema, então. Não confia, tá? Ele aceitou, mas ele não aceita o caractere especial, tá? Entendi. Não então, era para ele aceitar esse acento assim, não. Porque assim, se eu falar para você, se eu te falar, não, pode colocar. Se eu falar para você, pode colocar acento, não tem problema. Não. Vai dar pau, vai dar erro, tá? E fica até mais fácil ter acento, né, professor? Quando você tiver com ali muita linha, né, para você lembrar o que tá com acento ou não, né? Exato. Ó, então você tirou o acento da linha 5, da variável, e trouxe ele sem acento aqui embaixo, certo? Certo. Esse é o correto. Entendi. Esse é o correto. E aspas, dentro das aspas... Desculpa. Dentro das aspas, aí tranquilo, a língua portuguesa. Fala de novo agora. Então, as aspas eu sempre fecho depois dos 2 pontos, né? Isso, e chama a variável. Perfeito, então. Você pode colocar a variável dentro do texto. Ok? Ok, entendi. Coloca assim, ó. Coloca assim. Tá vendo... Logo depois da palavra média... Professor... O texto puxando para matemática, o texto é como se fosse a unidade, né, que você está dando, que nem estou andando 90 km, por exemplo. Ali está colocando a média, é 9.0. Mais ou menos. O texto é a sua conversa com o usuário. Certo. Com quem está recebendo a informação daquilo que você programou. Então, pensa assim, você é um engenheiro e você precisa conversar com o cara que não é engenheiro. Tudo que está acontecendo aqui antes do print é o seu trabalho como engenheiro. O que o seu cliente vai enxergar? O texto. Só o que está escrito no print. Certo. Ele não tem acesso, observa a tela em preto, ele não tem acesso ao que foi feito aqui em cima. Você compreende? Então, você preparou, você chamou uma variável de nota 1, uma outra de nota 2, uma outra de média, fez a fórmula envolvendo nota 1 e nota 2. Então, mas tudo isso internamente. O seu usuário só vai ver o resultado final. A gente ainda não conversou com o usuário. Eu vou ensinar isso a vocês na semana que vem, que é o comando input. A gente vai ter que fazer uma coisa antes, que é buscar uma chamada biblioteca. Aí eu quero falar a parte para vocês. Para que eu possa pedir para o usuário digitar uma nota, e cada um de vocês digitar uma nota 1 ou nota 2 diferentes, eu preciso buscar isso dentro de uma biblioteca, tá? Que é onde vai aparecer o input. E aí, como seria a nossa frase? Ó, o que ia aparecer aqui no preto? Ia aparecer assim, por favor, digite a nota 1. Aí o cara ia colocar a nota 1 e cada um de vocês colocaria a nota 1 que vocês quisessem. Na sequência, por gentileza, por favor, digite a nota 2.
Aí o cara digitaria a nota 2. E aí apareceria para mim no final uma terceira linha. A média das notas digitadas é... Aí aparece a média. Ok? E aí, mas é uma conversa de vocês com o usuário. Então, você está pedindo para o usuário digitar a nota. Isso a gente vai fazer na próxima aula, tá? O input. Então, o input é uma entrada de dados dentro do Python. A gente vai criar a nossa primeira biblioteca pedindo o input, e aí o usuário digita a nota que ele quiser. Dá para entender isso? Não é o usuário que faz a conta. Não é o seu cliente que faz a conta. Você faz toda a parte aqui em branco, e o usuário só entra com a primeira nota e a segunda nota e a média. É como se fosse em função em matemática, né? Sim. Vou dar um exemplo mais fácil ainda. Você falou da matemática? É como se você pedisse um cálculo dentro da sua calculadora. Certo. Já está você não tá vendo. Você está esperando o que vai entrar. Exato. Você não está vendo o que a calculadora está fazendo. Ela só me deu a conta. Vocês já fizeram aquelas fórmulas grandes? Aliás, a gente vai fazer algumas aqui. Aliás, vocês vão fazer várias aqui. Peraí, deixa eu mostrar o que vem aí. Peraí. Agora eu vou precisar da tela aqui, tá? Me ajuda aí, Matheus. Me ajuda aí. Diga. Termina a sua apresentação para mim. Beleza. Vaza, Matheus. Vaza. Valeu, boa. Agora vem comigo. Ó, aqui, a gente, já estou no meu slide 4 aqui. Aqui algumas coisas que são bem importantes, ó. São simples, mas a gente tem que lembrar. Símbolo de adição, símbolo de subtração. Olha a multiplicação. Você vai compartilhar? Porra, mano, já não apareceu? Não. Eu tenho que ficar aqui primeiro. Essa zona que tá aqui agora. Vamos lá, ó. Tem um horário que é assim. Mas também que já tá no final da aula, ó. Adição, ok? Dá pra ver? Dá. Tá? Olha lá, adição, subtração. Atenção aqui. Multiplicação. Atenção aqui. Divisão. Não tem multiplicação com xizinho, tá? Não tem divisão com 2 pontinhos. A divisão é a barra. A multiplicação é o asterisco. Igualzinho no Excel. Então, na sua calculadora, você coloca vezes, é X, né? Aqui não, aqui é multiplicação com asterisco. Ok? Vocês vão lembrar? Sim. Talvez se vocês errarem aí o símbolo, ele vai te dizer, mas quer multiplicar, asterisco, quer dividir, barra de divisão, tá? Vamos lá. Aí cada linguagem vai ter a sua forma de fazer, tudo mais. Aqui para radiciação e para potência, aí tem que ficar esperto com a linguagem. Mas, ó, o POW de power, que na língua portuguesa fica estranho, né? Mas é POW de power, de poder, de potência. E SQRT é de square root. Square root. A definição é essa aqui, ó. Square root. Qual que é a tradução para vocês aí? É a tal da raiz quadrada. Ok? Certo. Square root. Então, se eu quiser uma raiz quadrada, aí eu venho com SQRT. Tudo bem? Então, o square root de 16, a raiz quadrada do 16, o 4. Potência. Potência é legal, ó. O primeiro número da potência é a base. Acho que isso aqui é importante, né? Deixa eu trazer o meu mousepad aqui, que é mais fácil para escrever. Ó, base. E o segundo número, o expoente. Aí a gente dá as dicas matemáticas depois, quando tiver um expoente fracionário. Vão na calculadora de vocês mesmos, todo o trampo que tem lá. Deve ter algum cachorro ali no play. Ah, tem. Olha lá. E aí os meus aqui ficam juntos. Bom, vamos lá, mas para tudo bem até aqui? Potência e raiz. Eu vou lembrando vocês, tá? E deixa eu falar uma coisa importante. Ô, Jack Daniels. Tá rolando uma aula aqui, meu irmão. Uma coisa importante. Não tem moral nenhuma com ele. Uma coisa importante aqui. Bem importante. Eu tenho que declarar uma biblioteca matemática. Sempre que eu quiser trabalhar com uma raiz ou uma potência, um seno, um cosseno,
Então, eu preciso chamar a biblioteca matemática do Python, que é o mat. Aí a gente faz mat.seno, mat.pi, mat.square root, para que eu possa dizer que eu estou trabalhando com uma expressão exclusiva da matemática, tá bom? Tudo bem aí, gente? Soltou um som aí diferente. Sim, sim. Tudo bem, tudo bem? Oi? Aquele visual AIG é o quê? O Visualg, ele faz uma passagem entre a linguagem, antes de chegar na linguagem de programação. A gente está indo para o Python direto, não tá? Sim. Então, a gente está pulando algumas etapas. A gente está saindo do português estruturado direto para a linguagem de programação. O que eu teria no meio de campo? Eu posso sair do português estruturado, passar pelo fluxograma, passar depois do fluxograma é um desenho, tá? É o desenho do programa. Eu poderia sair do desenho do programa para o Visualg, para um Portugal. O que seria isso? Seria um chamado pseudocódigo. Ou seja, é muito próxima da linguagem de programação, mas sem estar dentro da linguagem de programação ainda. Porque lá na linguagem de programação, aí cada uma tem as suas características, né? Por exemplo, se você for programar em Pascal, aí você tem que começar lá, begin, lá no começo, para indicar que você está começando, tá vendo? Begin de começo, que você está começando um programa. Aí você terminou o programa, lá na última linha você tem que colocar end, que é para dizer que você terminou o programa. Compreende? Então é assim, eu tenho português estruturado, eu quero que você me diga o que tem que fazer, aí você vai lá e descreve, como no exemplo da jarra, o exemplo do transporte lá da cabra. Você escreve na língua portuguesa, você passa por um desenho, você passa por um pseudocódigo até chegar no código. O que a gente está fazendo? A gente está saindo do português direto para o código, tá? Porque por hora tá fácil, né? Por hora tá tranquilo. Bom, mode, deixa eu voltar aqui, ó, matemática ainda. Mode, galera, mode. Isso aqui retorna ao resto de uma divisão. Isso aqui é importante para mim, para quando eu quero saber se um número é par ou um número ímpar. Como é que eu faço para saber se um número é par ou ímpar? Pela computação. O que vocês fazem para saber se o número é par ou ímpar? Engraçado, né? Vamos brincar de par ou ímpar aqui. Você vai brincar de par ou ímpar. Põe a mão aí, eu ponho a mão aqui, a gente conta. Como é que eu sei que é par? Como é que eu sei que é ímpar? O que define o número ser par ou ímpar? Quem me ajuda aí? Ele é divisível, né? Boa. Eu gosto dessa palavra. Ele é divisível por 2, no caso, né? É. Mas o fato de ser divisível por 2, como é que eu sei? Sei lá. Aí é que tá. Tem a ver com o resto. Divide por 2. Deu resto 0? É par. É isso. Divide por 2. Não deu resto 0? É ímpar. Esse é o segredo. Nas mãos. Cara, vou ter que mostrar na mão aqui. Nas mãos, ó. Acho que vocês estão me vendo de novo. Nas mãos. Vamos ver se é par. Divide em partes iguais, em 2 partes iguais. Olha lá. Sobrou dedo? Não. Pega o 5 agora. Como é que eu sei que é par? Divide de 2 em 2. Olha lá. Dividiu aqui uma vez. Dividiu aqui mais uma vez. Mas tá sobrando ainda. Tá sobrando aqui, ó. Sobrou. Então é ímpar. Não sobrou. Olha lá. 2 aqui. Não sobrou. Então é par. É isso, tá? É que vocês aprendem, vocês são crianças e já aprendem contando, né? 1 é ímpar, 2 é par e assim por diante. Muito bom, volta lá. O mode, então, ele vai fazer o papel de retornar o resto da divisão para mim. Então, 5 dividido por 2 não é o que dá que me interessa, ó. É quanto sobra que me interessa. Então, o mode do 5 em relação ao 2. Se você dividir... Oh, meu filho. Se você dividir o 5 pelo 2, o resto é 1. Se você dividir o 8 pelo 3, não é o valor que me interessa. É a resposta. É o 2, tá? Muito bem. Tá compartilhando ainda, né? Acredito que sim.
Olha essa expressão agora aqui, olha essa expressão. 2 mais 2 vezes 4. Qual o resultado? 16 ou 10? Multiplica primeiro, depois soma, né? E isso dá quanto? 10. Boa. Boa. Eu vi vocês dando uma medrada na resposta. E essa aqui? De cabeça, nem o nome de vocês. E essa aqui? 16. 16. Por quê? Porque você resolve o que está entre parênteses. Perfeito. Aí entra a hierarquia. Primeiro parênteses, depois a multiplicação, tá? E para nós aqui, não tem colchetes e chaves, tá? Não tem colchetes e chaves. As chaves, por exemplo, elas abrem e fecham. Caraca, mano. As chaves, elas abrem e fecham. Vou falar mais perto do microfone aqui. As chaves abrem e fecham trechos de programa. Os colchetes, eles abrem e fecham listas, matrizes para mim. Então, chave e colchete não serve para mim. Tá, mas como é que faz então? Parênteses. Abre um parênteses, olha lá. Se precisar, abre parênteses em volta, ó. Olha lá. Mais 2, tá vendo, ó? Olha lá, mais 2. Então, o que acontece aqui? Faz o resultado do primeiro parênteses, faz o resultado do parênteses aqui em volta, e na sequência soma 2. Beleza? Não tem chave, não tem colchete para nós aqui, tá? Vamos lá? Gente, eu tô sem relógio, me fala se eu estiver avançando muito aí, tá? É 10h40 agora. Tá bom, vai, só mais um pouquinho aqui. Aqui tem muito slide ainda? Não, tem muito slide ainda. Ó, bom, mas vai ficar em torno daquilo que a matemática manda a gente fazer, tá? Potência e raiz, multiplicação, divisão, adição e subtração. Vocês lembram dessa pegada, ó. E, olha lá, só para gente terminar, quanto dá isso aqui? 6 ou 0,6666? 6. Essa pergunta é legal, né? O que ele vai fazer primeiro? Resolver o que vem primeiro. Aí ele resolve na ordem, entre divisão e multiplicação, o que vem primeiro. Então, divide primeiro, depois multiplica. Combinado? Tudo bem para vocês? Uhum. Então, primeiro divide, 2, depois multiplica, 3. Bom, por que tudo isso? Porque você precisa ficar esperto quando você montar as fórmulas, né? Declarar a variável e tudo mais, ó. Vamos lá que a gente já vai se despedir. Olha aqui. Nota 1, nota 2 dividido por 2. 6 mais 6 dividido por 2, média 6. Tudo bem? Mas erra parênteses, erra a forma de colocar aqui, como a gente fez, ó. 6 mais 6 dividido por 2. Vai dar 9. Ele vai dividir primeiro. Foi o que o Thiago fez uma conta aí. Vai dividir primeiro, para depois somar. Cuidado, só toma cuidado. Ok, tudo bem. A gente já falou de quase tudo isso aqui. Bom, ô Thiago, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Thiago não, né? Sala no geral. Só para vocês poderem entender o que é, como é a linguagem de computação, ó. Como é que eu escrevo essa fórmula gigantesca aqui? 5 mais 2 vezes 3, mais raiz quadrada do 4, menos 5 ao quadrado. Olha como que ela é escrita de formas diferentes quando a gente utiliza o Excel, o Visualge, olha lá, e quando a gente usa a linguagem C, ou até mesmo a linguagem Python, ó. Olha lá. Vocês vão ver muito linguagem C aqui para mim, tá? Mas vocês vão traduzir toda a linguagem C por linguagem Python. Dá uma olhada, cara. Tem diferença, não tem? Porra. Olha lá. Vocês recebem da gente, lá na matemática, na física, assim, ó. E aí eu quero que o Excel faça conta para mim, eu quero que o Visualge faça conta para mim, quero que uma linguagem de programação faça conta para mim. Então a gente vai ter que só adaptar. Como é que eu escrevo uma fórmula numa linguagem... Pode falar. Esse pô aí na linguagem C, lá no final, é para potência ao quadrado, certo? É o 5 ao quadrado. A base 5 é para separar quem é base e quem é expoente. Então, o 5 está na base e o 2 está no expoente. Então, supondo que eu quisesse elevar 5,5 ao quadrado, então eu colocaria 5,5,2? 5,5,2, exatamente. Exatamente. É isso aí. Boa, garoto. Acho que a gente encerra aqui, ó. Eu encerrei o slide 4, né? Eu chamei de aula 04 aqui no slide. Muito bom, muito bom. Porra! Cadê vocês agora? Suaram, hein? Deixa eu encerrar a gravação. Gravação, quem assistiu gravação depois aí,
Show, um grande abraço no coração. 8 horas da manhã, aula ao vivo, tá? Me segue, compartilha com os coleguinhas e tudo mais. Vamos lá. Vamos nós aqui agora.